Senador, o senhor, candidato a presidente da República, está na região amazônica, onde o PV, onde o meio ambiente está acima de tudo, muito preocupado com essa questão do meio ambiente. Qual é a mensagem que o senhor traz, qual é a mensagem que o senhor, com o compromisso que o senhor assume perante a Amazônia? A Amazônia é esse patrimônio universal, né, que tem que ser preservado e repassado às gerações que virão. Por isso, quando se fala em Zona Franca de Manaus e desejam retirar aquilo que consideram benefícios e, na verdade, é uma pequena retribuição ao muito que se ofereceu, porque se nós temos 98% de floresta de pé, nós devemos muito à Zona Franca de Manaus. Então, a primeira palavra é esta, de preservação desse direito adquirido, que é importante para o Brasil, não apenas para a Amazônia. Em relação à preservação ambiental, todos nós sabemos, o mundo tem grande responsabilidade conosco, cobra muito em matéria de preservação e oferece pouco em retribuição. Devastaram as florestas, contaminar os seus rios e lagos, e exigem do Brasil a preservação. Nós queremos preservar, mas o mundo não pode deixar de contribuir para que essa preservação se torne não um sacrifício do povo brasileiro, mas a satisfação preservacionista numa lição permanente de amor à vida. Por que o Brasil não olha com mais carinho a Amazônia? A região norte é prejudicada, sim. Nós temos um sistema federativo injusto. Na refundação da República, que é a nossa proposta-chave, a reforma do sistema federativo é essencial, com a mais correta redistribuição dos recursos, hoje muito concentrados nos cofres da União, mas também distribuídos desigualmente entre as regiões do país, e o norte do país é a região mais sacrificada. Não há como ignorar esta realidade. Então, nesta reforma do sistema federativo, que virá acoplada à reforma tributária, isso será considerado. Senador, historicamente, a Zona Franca sofre ataques do São Paulo, Sudeste. Agora, depois da greve dos caminhoneiros, esses ataques aumentaram, inclusive, das mãos da Presidência da República. Como o senhor se posiciona em relação a isso? Na defesa intransigente da Zona Franca, como uma necessidade insubstituível. É uma questão de inteligência. No momento em que o país sofre as consequências do desemprego, é uma trombada na realidade social tentar reduzir aquilo que eles chamam de benefícios à Zona Franca de Manaus. Aqui tivemos já 126 mil empregos, agora temos menos de 80 mil empregos, exatamente em razão da crise. E não há lógica inteligente nessa medida do governo de tentar retirar direitos já adquiridos. Portanto, a nossa posição é essa, é de tornar a Zona Franca de Manaus permanente, definitiva, com segurança jurídica, com a necessária regulação e segurança jurídica, para que não fique permanentemente esse debate. Eu estou nessa atividade há bastante tempo e há muitos anos eu acompanho esse debate. Sempre há aqueles que querem colocar mão grande na Zona Franca de Manaus. E é preciso, não sei se é preciso desenhar, né? Porque não basta falar e escrever, não entendem, talvez. É preciso desenhar que isso aqui é muito importante, não só para Manaus, para o Amazonas, mas para todo o Brasil. Senador, nós tivemos aí em Tocantins e no Amazonas recentemente eleições e tivemos uma abstenção muito grande entre votos nulos. O senhor, como político hoje ainda, pensando na presidência da República, qual a sua opinião sobre essa questão do não comparecimento do eleitor às urnas? E nós já teremos eleições agora em 2018. O resultado da descrença, né? O descrédito campeia e esse é o principal desafio, derrotar a descrença. Eu imagino poder conversar com todos os brasileiros durante a campanha, trazer a nossa proposta, mas o que eu quero dizer é que mais importante do que aquilo que um candidato possa dizer durante a campanha é o que ele já foi, o que ele já fez, o itinerário que ele percorreu, é o seu passado, a sua história. O passado tem que ser limpo, tem que ser de honestidade,
tem que ser ficha limpa, tem que ter experiência administrativa, tem que ter tido competência como gestor. Isso tem que ser apresentado ao Brasil para reanimar o brasileiro, para que ele volte a acreditar. Nós temos que reviver essa fé perdida nas estradas da decepção. E eu creio que isso será possível durante a campanha eleitoral. Senador, qual partido o Podemos não está disposto a fazer aliança? Olha, nós estamos conversando com alguns partidos. Obviamente nós não temos nenhuma ambição de aliança com PT, com PSDB, com PMDB. Essas alianças ficam distantes, né? São os grandes partidos, aliás, os mais rejeitados atualmente, mas nós conversamos com partidos que estão dispostos a uma aglutinação em torno de uma candidatura. São 5 ou 6 partidos, né, que estão discutindo com candidatos à presidência a possibilidade de uma convergência em torno de um deles. Senador, perseguem a Zona Franca por conta da renúncia fiscal, né? Mas esquecem que a renúncia fiscal da Zona Franca é de apenas 1%, 1/10 do país. Como você avalia? É verdade. No ano passado, nós tivemos uma renúncia fiscal de 354 bilhões de reais, equivalente a 4,5% do PIB, a 30% da receita primária, da receita líquida do governo. Então, esta é a renúncia fiscal que deve se combater, não a da Zona Franca de Manaus. Aquela renúncia, ela não encontra simulação de transferência para os brasileiros. Beneficia setores localizados, em prejuízo dos municípios especialmente, porque os cofres municipais são pilhados com essa política de desoneração. E já em 2019, nós teremos 306 bilhões de renúncia e em 2020, 330 bilhões. O próximo presidente já assume com esse contrato celebrado de desoneração. Isso tem que ser revisto. Não é justo. Os municípios não foram consultados, eles perdem receita e não há transferência para o cidadão brasileiro que paga impostos. Senador, em termos de reforma, o Brasil tem feito agora a reforma trabalhista. O senhor presidente, candidato e eleito presidente do Brasil, qual é a principal reforma que o senhor pretende levar para o Congresso? Olha, são várias reformas, né? A reforma política, a reforma do Estado se acoplam. Aí vem a reforma da Previdência, sim, mas a grande reforma é a reforma tributária, porque ela que vai ser a mola propulsora do nosso crescimento econômico, a geração de emprego. A reforma tributária inteligente, simplificando o modelo, reduzindo a carga tributária que pesa demais, vai promover crescimento econômico. O governo vai arrecadar mais e a população pagar menos. Nós temos que tributar menos no consumo para beneficiar os mais pobres e tributar mais na renda para que os mais poderosos paguem mais. Então, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. E podemos isentar também medicamentos e cesta básica. Esta é a reforma dos nossos sonhos. Simplifica, reduz a carga, aumenta a receita, promove o desenvolvimento e emprego.